Eu sentava com as minhas tias num sofá comprido, mas todas estavam afastadas do evangelho, só eu crente, pregador. Ela passava por mim, dava uma baixada no óculos, olhava para mim e dizia, e olhava para mim e saía cantando, só passava, me dava uma indireta, olhava para mim e saía cantando. Em fervente oração, venho ter coração na presença. Mas só pode o que está. Eu já estava no quarto de joelhos quando tudo perante o Senhor todo teu ser. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar ignorar. No livro do Êxodo, no capítulo 19, leiamos, por favor, a partir do versículo 1. Que está escrito assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O livro do Êxodo narra primariamente o desenvolvimento de Israel na terra do Egito, nos primeiros capítulos, depois do seu sofrimento e o cumprimento de uma promessa divina. Deus disse no capítulo 15 do livro do Gênesis que pós um tempo de sofrimento, Israel seria arrancado com mão forte da terra do Egito. Esta mão forte foram as pragas pregadoras. Cada praga era uma pregação divina contra os deuses do Egito. Com mão forte e poderosa, Deus os arrancou de lá. Porém, se afirmarmos que o motivo da saída do povo do Egito foi simplesmente para irem a uma terra prometida, estaríamos sendo desleais com a intenção de Deus em libertar aquele povo, e não seríamos fiéis com a intenção de Deus em libertar do efeito do pecado desse mundo que escraviza cada um dos que aqui estão. Meus irmãos no telão, é aqui, Manuel? No telão? Eu sei que eles estão lá, aquela câmera lá. Pai do Senhor, meus irmãos no telão, Deus abençoe. Dá um glória aí os irmãos do telão. Glória a Deus, glória a Deus.
seríamos infiéis com o texto bíblico se disséssemos simplesmente, diretamente, que Deus arrancou o povo do Egito para conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. O propósito da saída de Israel do Egito está aqui no capítulo 19. Normalmente, homileticamente falando, temos o costume de ouvirmos o tema no início da pregação, antes da pregação, para que se crie uma expectativa nos ouvintes, onde ele vai chegar, onde ele vai nos conduzir, o que ele quer pregar. Mas eu gostaria de contar com a atenção de vocês para manter a expectativa, pois não vou falar diretamente o tema da mensagem, ela vai se construindo conforme a narrativa vai se desenvolvendo. Por isso eu pediria a sua atenção dobrada. Por quê? Porque você vai captar para o que Deus te arrancou desse mundo. E quando digo esse mundo, estou dizendo um sistema falido que se opõe aos princípios e propósitos de Deus. Ou seja, é uma pergunta retórica: para que você é crente? Para que você está aqui? Por que estamos nós aqui? Êxodo 19, juntamente com o versículo que eu vou ler na conclusão, responde: para que Deus te trouxe aqui? Por que Ele te salvou? Tem a música do Lázaro que pergunta: por que me resgatou? Por que me amas tanto assim? Esse texto responde: se não vejamos, quando Israel é arrancado do Egito com a poderosa mão de Deus e humilhando todo o sistema egípcio, a gente chega no capítulo 19. No capítulo 19, a Bíblia diz que eles já haviam saído da terra do Egito há 3 meses, e quando eles estão há 3 meses de caminhada, se distanciando do Egito, vieram ao deserto do Sinai. Lembrem-se, por favor, que Deus, no Êxodo 3, chamou Moisés e disse: eu os trarei a este lugar. A expressão que Deus usa para Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, que traria Israel àquele lugar, é região. Eu os trarei a esta região. Israel está agora, no capítulo 19, na região onde Moisés foi chamado, e Deus prometeu que ele chegaria. Deus prometeu que Israel chegaria onde chegou, e Israel chegou onde Deus prometeu que chegaria. Só que quando eles estão no ambiente da promessa, quando eles estão no ambiente para um ponto de contato, quando eles estão no pé do Sinai, onde Deus manifestará sua glória e a sua presença de modo apoteótico, o versículo de número 2 mostra a atitude de Israel, que é semelhança à atitude de muitos dentre nós, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O texto diz: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, acamparam-se no deserto. O texto faz questão de repetir a ação de Israel. Versículo 2: ali acampou-se defronte do monte. Israel chega no ambiente da promessa, Israel chega no ambiente onde Deus disse que eles chegariam pós-libertação, e simplesmente se acampam, começam a estabelecer suas tendas, começam a estabelecer seus lugares de conforto. Quando todos estão com suas tendas estabelecidas, seus ambientes confortáveis montados, o versículo 3 é uma intromissão. O versículo 3 contraria. O versículo 3 faz com que nos sintamos envergonhados se praticamos a mesma atitude do povo de Israel. O versículo 3 diz assim:
subiu Moisés a Deus. Israel chega e diz: aqui tá bom, vamos acampar. Moisés chega no lugar da promessa, Moisés chega no lugar do impacto que ele teve, Moisés chega no lugar do culto e diz: eu não vou acampar, eu vou buscar a Deus. Moisés já tem mais de 80 anos e ele não acampa com os que querem acampar. Ele simplesmente se ergue e vai subindo um monte. E o texto diz assim, escute-me, o texto diz assim: Moisés subiu a Deus. O propósito de Moisés em subir é se encontrar com quem? Com Deus. Está escrito no texto. Não diz apenas que ele se separou do povo porque é metido. Não diz apenas que ele está dando uma de espiritual, de santo, de anjo, de arcanjo. Não, todo mundo chega e acampa na sua poltrona, todo mundo chega e acampa na sua tenda, todo mundo chega e acampa em seu lugar. É aquele tipo de crente que chega no culto e diz: canta, cantor, prega, pregador, daqui a pouco para casa eu vou. É um tipo de gente que, enquanto está aqui, gosta até de estar aqui, só que do mesmo jeito que entrou, sai, porque não entende que culto é encontro, encontro com os homens e encontro com Deus, encontro com o povo de Deus, que nos leva a termos um encontro maravilhoso com Deus. Moisés não se sentiria satisfeito em muitos cultos onde Deus não é honrado, onde o nome de Jesus não é glorificado, onde sua presença não tem liberdade em agir entre nós. Existem pessoas que usufruem da casa sem querer o dono da casa. Existem pessoas que estão na igreja porque aqui tem um momento de cura, aqui tem um momento de restauração. Na hora do louvor, o louvor é top. Na hora da palavra, é tão inteligente aquela palavra. É um tipo de gente que gosta do ambiente, mas não se compromete com o Deus do ambiente. Para você usufruir do ambiente, você chega aqui e acampa. Qual a melhor posição? Debaixo do ar-condicionado ou do ventilador? Qual a melhor posição para que o som me alcance? Qual a melhor posição no banco para que, acabando o culto, eu seja o primeiro a sair de casa e ninguém me trave no estacionamento e eu vazei? Essas pessoas simplesmente usufruem do ambiente, sem nenhum compromisso de levar para casa a glória que recebeu aqui, sem nenhum compromisso de continuar em casa o culto que começaram aqui. Precisamos entender que o Deus do ambiente não nos quer apenas usufruindo do ambiente, Ele nos quer comprometidos com Ele, pois Ele está presente e é Ele quem faz esse ambiente. O mais importante no culto não é quem canta, quem prega, mas o que se canta e o que se prega. Se o que se canta atrai a glória de Deus, se o que se prega gera a glória de Deus, o ambiente está propício, feito pela igreja, para que tenhamos vontade de nos alimentarmos mais dele. O meu maior desejo como pregador aqui hoje é que você saia dessa pregação ou desse culto com mais fome, com mais sede de Deus. Eu lembro quando na minha infância, acredite, menor, as irmãs cantavam, minha mãe me levava para o círculo de oração e eu via, mesmo sem nenhum instrumento, sem caixa de som, as irmãs cantavam: o que viestes fazer aqui? Aí quem estava presente respondia: eu vim para adorar a Deus, eu vim para adorar. Aí ficava aquela coisa tão bonita. Só que nós que temos um contato pós-culto, seria relevante nós alterarmos a letra da canção e fazer a pergunta: o que você vai fazer depois daqui? E aí nasce a interrogação: você continuará louvando a Deus? Porque a verdadeira intimidade com Deus não se resume a 2 horas de culto místico.
A verdadeira intimidade com Deus é se encher em casa e transbordar aqui. Se encher aqui e transbordar em casa. Alguém está entendendo essa palavra? Alimente, aumente o seu espaço vazio de sede por Deus nessa noite. O segundo ponto dessa mensagem está no versículo 3. Subiu Moisés a Deus, fica comigo por favor, e o Senhor o chamou. Minhas irmãs, me ajudem, eu começo e vocês concluem. Subiu Moisés a Deus, o segundo ponto, o primeiro é que uns acampam, outros buscam. O segundo ponto é, quando você demonstra fome, Deus revela o acesso. Perceba por favor que no versículo 3, não é Deus quem diz assim: Moisés. E Moisés, opa, eu estava aqui acampando, vou largar as coisas aqui, já estou subindo, Jeová, estou chegando. Não, está todo mundo acampando. E Moisés disse: eu quero Deus, eu vou me ligar a Deus. E enquanto ele está subindo, Deus o chama como quem diz: pode vir. O seu desejo de estar na minha presença está combinando com o meu desejo de que você permaneça na minha presença. Senão, Deus poderia simplesmente dizer: sobe não, vaza vaso, fica aí. Mas não, Moisés está subindo e o texto diz: e o Senhor o chamou do monte. Moisés entende que ao encontrar-se com Deus, ele estará revelando a sua fome por Deus. Irmão, um dos motivos pelo qual nós não revelamos fome por Deus no culto é que nos enchemos demais das coisas da terra antes do culto. Eu vou repetir: um dos motivos pelo qual não nos sentimos vazios por Deus ou sedentos por Deus na hora do culto é porque durante o dia nos enchemos muito de Netflix, durante o dia nos enchemos muito do TikTok, durante o dia nos enchemos muito da rede esgoto de televisão. E culto não é para receber, culto é para dar, culto é encontrar e servir. No culto, Deus é o cliente divino, nós somos os garçons humanos. Se você receber algo no culto, foi graça sobre graça. Culto é você entregar, eu já disse e repito, é transbordar aqui do que você se encheu em casa. Então às vezes não conseguimos demonstrar fome por Deus aqui, não conseguimos chorar aqui, não conseguimos adorar. Se o cantor não nos inspirar, se o pregador não disser abre a boca, a gente não abre a boca. Meditando esses dias na simplicidade dos cultos, o máximo que nós tínhamos dos nomes ou títulos dos cultos antigos: culto de doutrina, matutino, oração na madrugada, escola bíblica dominical, ou culto público, ou culto evangelístico. Perceba como nós temos que inventar vários títulos de cultos, temos que inventar vários estilos e títulos e nomes culticos, para ver se a gente vai atraindo pessoas que se agradam daquele título. Acredite, o culto azul, pronto, é o culto dos homens. O culto rosa é o culto das mulheres. Aí vem o culto do empresário, aí vem o culto da campanha, aí vem o culto da vitória, aí vem o culto. A gente tem que inventar. Eu não sou contra você fazer uma programação, colocar um título, mas quem é líder sabe, se não colocar um título, falta nas pessoas uma aspiração para se fazer presente quando o povo de Deus se reúne. E quem é assembleano raiz sabe do que eu estou dizendo. Outrora não era assim. O povo de Deus sabia que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o povo de Deus revelava a fome e Deus revelava o acesso. Nós não chegávamos na igreja procurando a senha do Wi-Fi,
nós entendíamos que quando o primeiro crente colocava o joelho no chão para orar, o culto já tinha começado. Desde quando os hinos da harpa eram cantados, a unção de Deus inundava o lugar. Sim, precisamos assumir que perdemos a simplicidade cultica, a simplicidade do culto, porque nossa fome por Deus não é a mesma. A mesa do mundo está a cada dia mais farta. A mesa de Nabucodonosor está cada vez mais bonita, está cada vez mais atraente. E a leitura do texto sagrado, os hinos que nos fazem glorificar a Deus, já não encanta mais quem se enche demais das coisas da terra. Provérbios diz que a alma farta pisa o favo do mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Não importa se o pregador cumpre as regras da exegese hermenêutica homilética, se a alma está faminta, o crente está dizendo: eu quero ouvir falar de Jesus, eu quero ser confrontado à santidade do Evangelho. Então o Espírito de Deus está falando a alguém aqui: revele a fome, e Ele vai revelar o acesso. Eu vou provar no Novo Testamento: eis que estou à porta e bato. Esse texto não é para ímpio, apesar de usarmos esse texto como base evangelística. Esse texto é para uma igreja que estava tão satisfeita com seus recursos internos, que Jesus estava do lado de fora. Olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. Agora, se alguém, não precisa ser todo mundo, ele está batendo na porta de uma igreja. Se é uma igreja, é uma comunidade local. Se é uma comunidade local, temos muitas pessoas. Eis que estou à porta e bato, da igreja. Se alguém, não precisa ser todo mundo, se alguém ouvir a minha voz, se alguém tiver fome da minha palavra, se alguém me disser: eu só saio daqui se o Senhor me encher, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na casa onde tem muita gente. Se você revelar a fome, Deus vai revelar o acesso. Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Queridos, às vezes nós queremos apenas a ação da soberania divina e a responsabilidade humana na busca pela intimidade com Deus. Nada. A gente precisa entender que o nosso coração precisa arder por essa fome. Quando Moisés está subindo, Deus diz: pode vir, Moisés, o acesso está livre. Quando Moisés entra, quando Moisés chega, Deus fala com ele: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Olha isso, igreja. Moisés acabou de chegar num ambiente onde Deus estava. Moisés acabou de chegar num ambiente de intimidade. E a primeira coisa que ele escuta não é sobre ele. A primeira coisa que ele escuta é sobre o povo. Eu vou repetir. Quando Moisés chega no ambiente da intimidade, a primeira coisa que ele escuta não é sobre ele. O que ele escuta é sobre o povo. Sobre ele escuta no final da mensagem, mas no início da palavra que Deus tem para ele escuta sobre o povo. Versículo 4: vocês viram o que fiz aos egípcios, vocês viram como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus está dando uma pregação para Moisés, Deus está dando uma palavra para Moisés. E o primeiro ponto da pregação que Deus está dando a Moisés é: vocês viram o que fiz aos egípcios. Deus está dizendo: mandei as pragas, humilhei o Egito, abri as portas e vocês saíram. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Segundo ponto do que Deus diz para Moisés dizer:
vos levei sobre asas de águias. Por que Deus diz vos levei sobre asas de águias? Porque o jeito que Deus direcionou Israel pelo deserto até esse local não foi um modo fácil, foi um jeito com muitos desafios. O mar estava na frente, Faraó vindo atrás, montanhas em ambos os lados. Depois que o mar se abriu, o exército de Faraó ainda entrou nas águas. Depois que eles atravessaram, sentiram fome, sentiram sede e enfrentaram os amalequitas. Olha o que Deus diz: eu vos levei sobre asas de águias. Deus usa o exemplo de como a águia carrega seus filhotes para explicar a Israel o porquê de tanta dificuldade para chegar até ali. Do mesmo jeito que a águia faz com a águia neném, Deus fez com Israel que acabara de sair do Egito. Uma das características que a águia tem em carregar o filhote ou ensinar a viver é que ela começa com o bico a tirar o que ela colocou de conforto no ninho. Quando ela começa a tirar do ninho os materiais que geram conforto nos bebês, eles começam a ir para o cantinho confortável. É um ninho feito em galhos até espinhosos, e ela então tira do lado direito, para onde eles tentaram escapar, também o material confortável. E eles agora, para tentar voltar, e sente o espinho e o incômodo, começam a querer bater asa. Ela está despertando pelo incômodo os filhotes folgados. E a outra característica é quando ela os coloca sobre as asas. Essa é a expressão usada por Deus no versículo 4: vos levei sobre asas de águias. Sobre asas de águia. Deus está ensinando que a águia mãe pega os filhotes assim em sua própria asa, como quem diz: bora voar com mamãe. E os bichinhos se sentindo confortáveis: bora voar com mamãe. E de repente ela vai voando, vai subindo, e eles vão se agradando. Que bonitinho, mamãe, que gostoso, mamãe. De repente, do nada, a mamãe fecha as asas. E aí, meu irmão, é que começa o desespero, que piu, e ali eu sei lá qual é o barulho que eles fazem, e vão tentando, e pensa que quando tudo se acabou, mamãe chega com as asas abertas e os eleva novamente, dizendo: mamãe não abandonou, mamãe estava ensinando vocês a voarem, mamãe estava ensinando vocês a se desenvolverem. Jesus está dizendo a alguém aqui: às vezes Ele fecha as asas só para você sentir vontade e saudade da presença dEle. Às vezes Ele se cala só para você perguntar por que nunca mais ouvi. Às vezes Ele se afasta só para você sentir de novo saudade daquela unção, saudade daquele toque, saudade daquela presença. Uma vez na casa de um amigo, um pastor me buscou no aeroporto e disse: bora fazer um lanche. Eu disse: bora, pelo amor de Deus. Aí chegamos na casa dele para o lanche. Quando chegamos, ele disse: minha filha já está aí, fica observando. Eu falei: como assim minha filha está aí, fica observando? Ele disse: fica observando. Ele abre a porta, quando ele coloca os pés dentro da casa, ele faz aquela ação paterna de drama, e ele bate o pé, ele bate o outro pé, e aquele silêncio na casa. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu tenho que observar? Cadê a filha desse homem? Sangue de Jesus tem poder, ele mandou eu observar. E de repente ele começa
e pergunta: cadê? Cadê? E ela gritou: tô indo. Ele chega e se esconde. Eu disse: ele procura ela e agora é ela que está procurando ele. Aí ele se esconde. Aí ele se esconde e ela desce as escadas, entre 3 e 4 anos de idade. Papai, 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 papai. E vai procurando o papai, nada de achar papai. Ela procura o papai debaixo do tapete e não achou o papai. E ela foi para trás do sofá. E eu lá parado, ela nem moral para mim deu. E eu observando, e ela olha por trás do sofá, só olhou para mim e disse: papai não está aqui. Aí abriu a geladeira: papai não está aqui. E foi procurando, procurando. De repente ele aparece, ele sai de trás de uma coluna. Tadã! Aí ela: papai chegou, achei papai. E abraçou o papai. Aí eu falei: ó, já estou conseguindo entender, é o crente orando. Aí quando ela abraça as pernas dele, ela olha para cima e pergunta: por que toda vez você se esconde? Foi a resposta dele que me impactou. Ele disse: só pelo prazer de te ver me procurar, minha filha. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele se esconde, mas não é porque te abandona, é para que a fome em você aumente pela presença dele, irmão. Eu sei que você já entendeu, mas reaja. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Jesus hoje vai aumentar no coração dessa igreja fome, fome, fome pela presença dele. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença inundou esse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Eu sonhei com a minha avó essa semana, e quando eu sonho com a minha avó eu fico muito quebrantado. Minha avó me ensinou muita coisa sobre Deus. E uma das coisas que eu lembrei nessa semana é que quando eu chegava na casa dela, ela me deixava andar de bicicleta na praia. Eu sou da cidade de Ilhéus, Bahia. E eu brincava e tudo bem. Ela fazia um doce chamado QG, era só para mim. E depois que o doce estava pronto e a gente ali comia, se alimentava, eu sentava com as minhas tias num sofá comprido, mas todas estavam afastadas do evangelho, só eu crente, pregador. Ela passava por mim, dava uma baixada no óculos, olhava para mim e dizia, e olhava para mim e saía cantando, só passava, me dava uma indireta, olhava para mim e saía cantando. Em fervente oração, venho ter coração na presença. Mas só o que está eu já estava no quarto de joelhos quando tudo perante o Senhor todo teu ser só então a viver.
Jesus está com saudade de te ver de joelhos. E Ele vai colocar espinhos no seu caminho, só para você não fugir dele. Mas pastor, espinhos machucam. A águia fecha as asas, não é para matar o bebê, é para ela imitar a mamãe e sair voando, voando. O ourives coloca a prata no fogo, até ela ficar tão pura que ele consiga olhar e a sua face refletir na prata. Jesus prefere te ver ferido do que perdido. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Segundo, eu levei vocês como a águia carrega o bebê. Terceiro, para quem ainda não entendeu o motivo de Deus ter arrancado Israel do Egito, para quem ainda não entendeu para que Jesus te salvou, eu vou ler. E se você estiver na sensibilidade do Espírito, eu estou desafiando essa igreja agora, obreiros. Se você estiver na linha, na conexão com o Espírito, você vai entender o motivo, por que Deus arrancou Israel do Egito. Eu vou te provar agora o motivo pelo qual Deus te arrancou do mundo. Está aí no versículo 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios, vocês viram que eu levei vocês sobre asas de águia. Agora, e vos trouxe a mim. Do Egito para te dar carro, casa, ouro, prata. Eu te arranquei do Egito para mim, para você ter intimidade comigo, para você ser meu amigo. Igreja de Jesus, nem o céu é céu por causa do céu. A igreja não pode querer o céu por causa do céu. Por que você é crente, irmã? Eu tenho medo do inferno. Podia ir para lá, direto. Para que você é crente, irmão? Porque eu quero ir para o céu. Não, não. É só você lembrar de João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, mas eu já vos teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar. Agora, igreja de Jesus, e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais. O penúltimo capítulo da Bíblia é assim, ó: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus quer intimidade. Só que é o seguinte, igreja, veja como a Bíblia é linda e atual. Moisés desce e fala para o povo. O Senhor disse assim, o Senhor falou que vocês viram o que ele fez aos egípcios, que ele levou vocês sobre asas de águia, e que vocês estão aqui porque ele nos trouxe a ele. Não foi para a terra prometida, não, primeiro ele trouxe a gente para ele. Terra prometida é consequência.
O principal de termos sido arrancados do Egito foi ficar na presença dele. Agora, vocês serão reino sacerdotal de Deus se vocês obedecerem às palavras dele. Aí o povo, ó o povo, ó o povo, tudo que o Senhor falou a gente vai fazer. Ei! Aí Moisés subiu de novo, no versículo 9, versículo 8. Ó Senhor, o povo falou para eu falar para o Senhor que tudo que o Senhor falar é para eu falar para eles que eles vão fazer. Se você já leu a Bíblia, você sabe que o povo mentiu. Ó Senhor, o povo falou para mim, para eu falar para o Senhor que tudo que o Senhor falar, eles vão obedecer, Senhor. Aí Deus diz a ele no versículo 9: eu virei a ti numa nuvem, para que o povo ouça falando eu contigo, para que eles creiam em você eternamente. Ah, tá bom, o Senhor vai descer na nuvem, aí eu vou falar e o Senhor vai falar comigo. Audivelmente, voz audível. Claro, todo mundo vai ouvir que eu estou contigo e que você é meu. Amém, Senhor. Só que é o seguinte, Moisés, eu vou descer daqui a 3 dias. Manda o povo tomar banho. Versículo 10: vá, santifica-os e lavem seus vestidos. Por que limpar tudo? Porque Deus vai descer. Estejam prontos para o 3º dia, versículo 11. Agora, igreja, versículo 15: estais prontos ao 3º dia. 16: aconteceu que ao 3º dia, escute, olhe isso. Aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, irmão, amanheceu, Deus já começou a descer. Eu disse a vocês que o desejo de Deus é ter o quê? Intimidade. Igreja, Jesus tem mais desejo de ter intimidade contigo do que você tem desejo de ter intimidade com Ele. Aconteceu que no 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, era Deus descendo. Houve relâmpagos, era Deus descendo. Houve uma grande nuvem, era Deus descendo. E um sonido de buzina muito forte, era Deus descendo. A terra estremeceu diante de todo o povo, era Deus descendo. 18: e o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, era Deus ali. A sua fumaça subiu como fumaça de um forno, era Deus descendo. Agora, todo o monte tremia grandemente. Por que vocês se movimentam e gritam tanto? Se até monte treme quando ele chega na casa, imagine a gente que é carne e osso, irmão. Era Deus descendo, aquele mover, aquele movimento, tudo tremendo. Aleluia. Versículo 19: tem anjo tocando trombeta lá. Versículo 19: e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Poró, poró, poró. Ia subindo, o som da buzina ia crescendo, porque os anjos descem como mensageiros anunciando a chegada do rei. E o monte tremendo, e relâmpago, e trovões, e trombeta. Imagine a barulheira. Deus estava chamando a atenção deles, os sentidos deles, a visão e a audição estava sendo impactada, porque Deus queria se revelar em glória. Mas quando Deus se revela em glória, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, gente. Capítulo 20, versículo 18. Moisés está ali, na expectativa da descida de Deus. Todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Se fosse nós, não sei. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. E disseram a Moisés, versículo 19:
Fale tu conosco e ouviremos. E não fale Deus. Igualzinho muitos crentes da nossa geração quer ouvir homem, mas não quer ouvir Deus. Preferem ouvir os homens, preferem ouvir e guardar os ensinamentos de homens, mas não querem ouvir Deus. E olha o que eles dizem: se a gente ouvir Deus, a gente morre. Olha a diferença novamente, versículo 21, o povo estava em pé de longe, Moisés se chegou na escuridão onde Deus estava. Meu Deus do céu, lembra do capítulo 19, versículos 1 e 2, eles chegam no pé do Sinai e acampam e descansam. Moisés não, Moisés sobe e diz: eu quero Deus, e Deus conversa com Moisés. Só que agora não foi Moisés quem começou, foi Deus quem desceu. E quando Deus desce, todo mundo se afasta, e Moisés diz: eu vou encarar. Moisés, tem relâmpagos e trovões, eu vou encarar. Moisés, olha a barulheira, eu vou encarar. Eu não sei se você já meditou em Hebreus capítulo de número 12. Se puder, projeta para mim. Hebreus 12 está repetindo a experiência do Êxodo 19, igreja de Jesus. Veja como esse texto é assustador. Hebreus capítulo 12, versículo 19. Versículo 19 está repetindo o Êxodo 19, tá bom? Hebreus 12, 19. Ao sonido da versículo 18. O monte palpável, aceso em fogo, escuridão, treva, estava tudo lá no monte. Tempestade, sonido da trombeta, voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não lhes falassem mais. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não fecha o texto, não fecha o texto. Deus estava bradando, Deus estava falando, e o texto está dizendo que eles pediram para não falar mais, tampar os ouvidos. Não estamos suportando, para nós não dá, tudo Nutella, não, a gente não aguenta. Moisés já tem mais de 80, enquanto eles estão dizendo: a gente não aguenta, a gente não aguenta. Silêncio, versículo 21. Tão terrível era a visão, que Moisés disse: tô todo assombrado e tremendo. Quando que Moisés disse isso? No versículo de número 21. Moisés está subindo para entrar na nuvem, está tudo tremendo. O povo está com medo, mas está longe. Moisés está com medo, mas está perto. O povo está com medo, mas está fora. Moisés está com medo, mas está entrando na nuvem. E quando ele está chegando na nuvem, ele diz: estou com medo, estou assombrado, mas eu vou entrar. Ainda que eu morra, o que mais importa para mim é a comunhão. Irmão, não é em vão que Deus disse: com Moisés eu falo cara a cara. Igreja, o que é que Israel tinha no Egito? Comida de escravo. O que é que Israel tinha no Egito? Roupa de escravo. O que é que Israel tinha no Egito? Casa de escravo. O que é que Israel tinha no Egito? Trabalho escravo. E Moisés? Roupa de príncipe, comida de príncipe, serviço de príncipe, casa de qualquer coisa, dificuldade no deserto. O que é que Israel dizia? Queremos voltar para o... Moisés não. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Aí ele entrou na nuvem. Ele entrou. Eu vou ler. E Moisés se chegou na escuridão onde Deus estava. Responde eu. Telão, me responda também, toda a igreja.
Moisés se chegou na escuridão onde Deus estava. Moisés se chegou aonde? Lembra que tinha trovão, relâmpago e fogo? Sim ou não? Só que o velho, eu estou chegando, cheguei. Irmão, é pedra rolando, é trombeta tocando, é fornalha, é relâmpago, é trovão. Mas quando ele entra, Deus faz. Ali dentro inunda uma paz tremenda naquele ambiente. Porque Deus quer intimidade. Você canta Quero Ser Como Criança? Você canta Quero Ser Como Criança? De intimidade, você canta, pode vir. Já chamei até o cantor para a gente chorar mais. Eu quero chorar, irmão. Moisés entrou na nuvem, sim ou não? Está lá dentro, sim ou não? Sim. Deuteronômio capítulo 5 é uma repetição. A palavra Deuteronômio significa repetição. E Deuteronômio capítulo 5 é uma repetição. Deuteronômio capítulo 5 é uma repetição do que estava acontecendo dentro da nuvem. Por favor, fica comigo. Não vai valer nada a mensagem inteira que tu ficou aí me ouvindo, se você não captar isso aqui. Deuteronômio 5 é uma repetição do que aconteceu lá no Êxodo 19 e 20. Aí no Êxodo 19 você vê a repetição a partir do versículo 22. As palavras que o Senhor falou à vossa congregação no meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz. Versículo 23. Sucedeu que ouvindo a voz no meio das trevas, olha Moisés repetindo para eles, fica comigo por favor. E vendo o monte ardendo, vos achegastes a mim todos os cabeças das tribos e dos anciãos e disseram: eis aqui o nosso Deus, Ele nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Oh meu Deus do céu, não foram vocês que disseram lá atrás: fica quieto Deus, não fala não. Oh Moisés, não deixa Deus falar não, senão a gente vai morrer. Se Deus fala, a gente morre. Aí Moisés conversa com Deus, fica vivo. Aí eles vêm: é que agora a gente viu que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo, porque morreríamos. Já ficaram com medo de novo. Esse fogo nos consumiria se ainda mais ouvíssemos a voz de Deus. 26. Agora eles querem dar uma de espiritual. Quem é em toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e fica vivo? Chega tu, ouve tudo o que te disser o Senhor, e tu nos dirá o que ele te disser. E Moisés está passando a cara. Vocês me disseram isso. Agora Moisés vai falar o que aconteceu dentro da nuvem. Ouvindo o Senhor a voz das vossas palavras, quando falareis a mim, quando falasseis a mim. Moisés está dizendo assim, ó: Deus ouviu quando vocês falaram assim, que não fale Deus, fale só você. Moisés está dizendo assim, ó: gente, Deus ouviu quando vocês fizeram assim para ele, ó. Deus ouviu. Sabe o que Moisés está dizendo? Não precisava falar para mim, para eu falar para ele. Ele ouviu. O Senhor ouviu as vossas palavras, versículo 28. E o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deles. Agora, isso aqui machuca, dói. 28. Em tudo eles falaram bem. Espera. É Deus que está dizendo: Moisés, eles estão certos do que eles estão dizendo. Como assim certos, Senhor? Não fale Deus, fale homem. Eles não podem, eles não são capazes de me ouvir. Em tudo
falaram bem. Aí você diz assim: então está na cara que Deus não os queria. Não, é porque Deus sonda o coração. 29, Deus falando para Moisés dentro da... Fala nuvem. Deus falando dentro da nuvem. 29, quem dera que eles tivessem um coração que me temesse. Se eles tivessem um coração que me temesse, eles não me mandariam calar. Mas como eles não têm um coração que me teme, eles disseram o que disseram. Quem dera que tivessem um coração que me temessem e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que eles fossem bem a eles e aos seus filhos. Moisés, quando eles obedecem a minha voz, não sou eu que sou abençoado, são eles e os filhos deles. O negócio fica feio agora. 30. Vai, Deus falando para Moisés dentro da... Vai e dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Eu desci e vocês não me quiseram. Eu falei e vocês não quiseram me ouvir. Moisés, ordene que cada um retorne para suas... Sabe, Moisés, a tenda que eles montaram quando chegaram no pé do monte? Sei, Senhor. Manda voltar para a tenda. Sou eu que não quero ninguém na minha presença agora. Volta todo mundo. Não sei se você já estudou sobre a soberania de Deus, mas tem gente que vai rejeitando Deus, vai rejeitando Deus, vai rejeitando Deus. Vai chegar um momento em que você vai dizer: tá bom, eu quero. Deus vai dizer: eu não quero. Tem gente que o próprio Deus diz: volta para a tenda, vai para casa. Tá aqui para quê? Olhar o defeito do culto? Tá aqui para quê? Criticar o culto? Tá aqui para quê? Passar tempo? Tá aqui para quê? Dormir? Tá aqui para quê? Fazer lanchinho? Vai para casa. Dá tempo assistir novela. Dá tempo ficar olhando TikTok, colocando kkk. Vai para casa. Dá tempo tirar fotinha no banheiro mostrando a linguinha. Aqui na minha presença é para quem quer compromisso. Aqui na minha presença é para quem quer intimidade. Aqui na minha presença é para quem quer matar a carne. Volta para casa. Volta para a tenda, pelo amor de Deus. Você já imaginou você chegando no culto e o próprio Deus dizendo: para casa. Para casa. Para a tenda. Porque você não ama a minha presença, você não ama a minha casa, você não quer o culto, você não quer a unção, você não quer a graça, você não quer a intimidade. Não perca tempo, vai para casa. Coisas profundas não é para quem é superficial. Culto não é para entreter bode, é para alimentar ovelha. Mesa é para quem é da família. Vai para casa. Ah, não gostei dos hinos. Vai para casa, os hinos não são para você. Ah, não gostei da pregação. Fecha a Bíblia e vai para casa. Aqui é para quem tem fome, é para quem tem sede, é para quem quer Deus. Vai para a tenda. Eu não preciso de você, diz o Senhor. É você que precisa da minha presença. Vai para a tenda, vai para casa. Isso Deus fala sobre o povo. Me ajude, eu encerro. Isso Deus fala sobre quem? Ficou feio. Isso Deus falou sobre quem?
Volte cada um para as suas casas, tendas. Voltem. Vocês querem conforto, vocês não querem confronto. Vai para a cama, vai tomar seu chazinho, vai para casa. Moisés está na nuvem. Moisés está na nuvem e Deus fala com ele: manda todo mundo vazar. Sabe quando o camarada chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, onde tu fores eu irei. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça, apesar dos raposas ter seus covis. Ele virou as costas para Jesus. Lembra do jovem rico? Senhor, que devo fazer para me salvar? Jesus disse: vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá para os pobres e me segue. Ele disse: ah não, ficar pobre não. Virou as costas para Jesus. Tu acha que Jesus foi atrás dele? Ei, tu é rico, eu te dou um desconto, eu dou uma amenizada na pregação. Ou eu vou pregar só rosa, não vou pregar espinho. Não. Quando ele virou as costas para Jesus, os discípulos ficaram assustados. O homem é rico, Senhor. Aí Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que quem ama a riqueza entrar no meu reino. Quer ir? Deixa aí. Tem gente que quer ter sua soberba alimentada. Tem gente que pensa que ele é insubstituível. Não, não, não. O corpo de Jesus é saudável e vai crescer com você ou sem você. A maior dependência da igreja é do Espírito Santo, é da palavra, é de Jesus. João capítulo 6, Jesus está pregando um sermão e começaram a virar as costas para Jesus. Quando você pensa que Jesus vai ficar preocupado, ele olha para os discípulos e pergunta: vocês também não vão vazar não? Vocês também não vão embora não? Ainda bem que sempre tem um Moisés, ainda bem que sempre tem um Pedro. Para quem? Não é para onde. Para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra. Por que eu estou falando isso? Por causa do último versículo que eu vou ler. Moisés está na nuvem, Deus diz: manda todo mundo vazar. Eu vou falar para eles vazarem. Eu vou, Senhor. Quando ele vai tentando se retirar, no versículo 31, Deus fala assim para ele: mas você fica aqui comigo. Não sai, Moisés, fica aqui na nuvem. Senhor, eu sou falho, eu sei que você é falho, eu sou perfeito, fica na nuvem. Senhor, eu sou fraco, eu te fortaleço, fica na minha presença. Senhor, eu caí de novo, eu te levanto, mas não sai da minha presença. Senhor, eu não consigo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não sai da nuvem. Para quem não tem fome, Deus diz: vaza. Mas para quem tem fome, mesmo fraco, para quem tem fome, mesmo tropeçando, para quem tem fome, mesmo falhando, Ele diz: não sai, não sai, não sai, não sai, não desvia, não me troca, não me troca, não me troca. Não abra mão do chamado, não abra mão da minha presença. Senhor, mas eu não consigo, eu seguro na tua mão direita e te digo: vai, porque eu estou contigo. Não sai, não sai da nuvem, Moisés. Olhe para uma pessoa, diga: Deus está te dizendo isso. Fica comigo.
teu pai e tua mãe te abandone, fica comigo. Ainda que machuquem você, fica comigo. Ainda que o barco esteja balançando e quase afundando, fica comigo.